que você está lendo? Mais um vídeo no canal, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um livro que te dizer que ele tem muito mais uma mensagem bacana do que uma história propriamente dita que vai te segurar. Mas vale a pena ler? Sim, vale muito a pena ler. Antes de falar do livro, aquele pedido básico para gente que está começando. Se você não segue o canal, clica no botão seguir, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a gente que está começando a crescer nesse mundo digital. O livro que eu estou falando é Prazo de Validade. Quem me indicou foi a Thaisa Miller, que não estava nem na minha lista para comprar, mas conversando com ela, ela falou muito bem desse livro. Comprei, li, e de fato você vai engolir ele, porque é um livro curtinho, 200 e poucas páginas, não tem 300 páginas, e ele é gostoso de ler. Tá? Ele é da Rebecca Serle. E vamos lá, por que eu falei que o livro ele é muito mais uma mensagem legal do que uma história? A história começa, a narração em primeira pessoa de uma mulher que, em um belo momento da vida dela, ela entra em um relacionamento, tá? Vai começar a namorar com uma pessoa e ela recebe um bilhete. E o bilhete tem só o nome da pessoa e um prazo. Às vezes, ela nem conheceu a pessoa e ela já recebe esse bilhete. Outras vezes, ela está com a pessoa já e em um belo momento esse bilhete aparece e tem lá o nome da pessoa e um prazo. O que eu falo de prazo? Vai aparecer, por exemplo, lá, Kiko, um dia, Kiko, um ano. E aí ela não sabia o que era isso. E no primeiro relacionamento que ela recebe esse bilhete, tudo se encaixa um belo dia que naquele prazo ali que estava no bilhete, o namorado termina com ela. E assim, vai acontecendo isso ao longo do livro. Por que eu falo que o livro ele não tem uma história que te segura? Porque é meio que repetitivo, né? Então assim, conta a história. É uma menina de, sei lá, 30 e poucos anos de idade, não sei, uma coisa assim, 20 e poucos anos de idade. E ela é assistente de produção de filmes, então mostra ela rodando meio que o mundo, ali com a diretora dela ali. E assim, por que fica mudando de lugar? Somente para dar uma variada no livro, porque o livro poderia ser, sabe aquela reunião que poderia ser um áudio? Ou aquela reunião que poderia ser um e-mail? Esse livro é um pouco assim. Um livro que eu li ele, sei lá, em 6 dias, 5 dias, poderia ter lido em 2, se ele fosse muito menor. Em vez de 280 páginas, ele poderia ter 100, de repente. Seria até mais legal. Mas, então, ela fica indo de relacionamento em relacionamento e nada assim diferente entre um e outro. Então, assim, eu acho que para dar uma dinamizada no livro, ela fica contando um pouco do relacionamento, como é legal e tudo mais, as aventuras que acontecem no relacionamento, para simplesmente chegar em algum momento e, realmente, 3 meses, pum, acontece alguma coisa e termina. Então, são vários relacionamentos, ela fica indo pro presente e pro passado, pro presente e pro passado. E aí vem um ponto legal. Quando ela vai pro presente pela primeira vez, tem um ponto muito bacana do livro. Quando ela vai pro passado, que acaba ela mostrando como foi o primeiro relacionamento que apareceu o bilhete. E também faz todo sentido a forma como ela lida com os relacionamentos, que ela tem alguma coisa do passado que ela esconde. E sempre isso vem à mostra, fica sendo assim mostrado, ela narrando, né, os relacionamentos, que ela esconde o jogo de alguma coisa. E quando ela volta para o passado pela primeira vez, né, quando o livro retrata lá o primeiro relacionamento dela, vem à tona que assim, ela estava lá uma menina saudável de 20 e poucos anos de idade, ela descobre uma anomalia no coração e que não tem cura. Ela tem que tratar ali com remédio, mas a partir daquele momento que ela descobre, ela passa um período longo de assim recuperação de cirurgias e tudo mais. E depois que termina esse prazo de recuperação, ela passa por um longo período, que é a vida inteira dela, cheia de restrições e com alguns perigos de se fizer tal coisa, ela pode ali morrer ou então ir para o hospital e por aí vai. E aí acontece, ela tá namorando com um rapaz que é o
o Hugo, né? E que é da faculdade dela, da escola dela, uma coisa assim, tá namorando com ele e acontece esse problema dela descobrir a anomalia no coração. Ela não fala pra ele, ela fala que tá viajando, tá na casa de parentes e tudo mais. E aí fica mó tempão ela ausente, ela dando um perdido nele. E um belo dia ele aparece do nada na casa dela e toca a campainha, ela abre e tá ali toda debilitada e tudo mais. E o pai passa, não sabia que ela tava mentindo. E aí ele pergunta assim: ah, e como que foi lá na casa de fulano? Ele, oi? Aí ele, porra, percebe que tem alguma coisa estranha, tem mentira na história ali. Aí ele confronta ela, né? E aí vem à tona, ela fala assim: ah, então tá, vou falar a verdade. Fala toda a verdade. E a primeira coisa que ele fala é: mas por que você não me falou? Ela fala: porque você ia me largar, porque é uma menina cheia de restrições, sei lá o que, blá 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 blá. E meio que ela não gosta da forma como ele reagiu, mas já nesse momento que está retratando, né, assim, a primeira passagem sobre esse evento, cara, deixa eu entender que assim, eu acho que ela meio que overreacted ali, né? Então assim, ela fez uma reação meio exagerada da coisa. Ele fala isso, mas ela não aceita e acaba que ele fala, então tá, então não vai dar certo, tudo mais, e aí ela percebe que, caramba, hoje está fazendo 2 anos e 3 meses. E o que tem a ver 2 anos e 3 meses? Era o bilhete que ela tinha recebido. Não, Fred. Era o bilhete que ela tinha recebido de Jake não, Hugo, 2 anos e 3 meses. E aí você, caramba, tá, então agora eu entendi do passado, do presente, acabou esse relacionamento. E ela volta pro presente. O bacana desse relacionamento, desse primeiro relacionamento com prazo de validade dela, com o Hugo, é que ele, depois que eles, sei lá, que eles envelhecem, lá estão com 40 anos, 30 e poucos anos, uma coisa assim, ele reaparece na vida dela, de alguma forma, não importa qual forma foi, e se tornam amigos. Então ela acaba que ele vira confidente dela e ele fica conversando bastante com ela sobre essa questão dos bilhetes, porque ele sabe da história e nenhum namorado dela, nenhuma pessoa que ela fica sabe dessa história, é claro. Então aí começa a vir a mensagem do livro. Na verdade, pô, quando você lê a sinopse ali, né, a orelha do livro, você entende a mensagem. E é uma puta reflexão. Eu vou falar um pouco mais pro final das minhas, né, porque agora eu vou contar a história, pra ver que não tem nada demais. Esse vídeo vai ser bem rápido de história. E aí ela continua evoluindo os relacionamentos. Ah, cara 3 meses, um cara um dia. Tem um lá que é assim, uma noite, né, assim, fulano, uma noite. E aí, beleza, até que ela encontra com o Jake e ela recebe um bilhete, somente Jake, sem prazo. Aí começa a embaralhar a cabeça dela, porque ela sempre que ela começava a se relacionar com alguém, ela estava já acostumada, vou receber um bilhete. E de acordo com o prazo de validade, eu vou calibrar a forma como eu me entrego. Beleza, não vou falar sobre esse ponto, vamos adiante, que depois eu falo as reflexões. Então, beleza, ela encontra com o Jake sem prazo de validade e ela começa a conversar com as amigas. Tem algumas amigas que sabem dessa história de bilhete e o Hugo. E ela começa a conversar com eles. E ela fica amarradona no cara. E um belo dia o cara fala assim: pô, vamos morar junto e vamos casar? Aí ela fica completamente perdida, assim, com o que fazer. Que ela estava acostumada a não precisar saber o que vai fazer, porque tinha ali o prazo que ela ia viver aquela história. E ela fica sem saber. Ela conversa com um, conversa com o outro, até que, muito encorajada pelo Hugo, né, aquele primeiro namorado que volta a ser amigo, confidente e tudo mais, muito encorajado pelo Hugo, ela decide morar junto. Só que para morar junto, ela fala: eu não posso morar com uma mentira ou com um segredo. Eu preciso falar. Ela senta com o Jake, explica tudo. E para surpresa dela, cara, o cara leva de uma forma maravilhosa. Fala assim: caramba, qual o problema? Não tem problema nenhum, vamos viver a vida, vamos nos estruturar dessa forma, vamos nos organizar da melhor forma.
E aí tem só um ponto que deixa ela balançada, porque ele pergunta pra ela, né? Tudo bem, mas e filhos? Aí ela fala, cara, por causa do meu problema no coração, eu não posso ter filhos. E aí ele fala, caramba, pô, meu sonho é ser pai. Ali tem um atrito, né? Um atrito ali de pensamentos, de ideias, de desejos e sonhos, mas eles decidem continuar. Quando eles decidem continuar, ela se muda para casa dele, tá lá vivendo a vida com ele, muito legal, muito feliz, achando que, nossa, eu me libertei dos bilhetes. E aí um belo momento ela tá saindo para almoçar, para se divertir ali com o Hugo, que é aquele primeiro namorado. Ela meio que fica balançada, ela não sabe o que quer fazer. E ela começa a questionar, pô, por que você foi embora, né? Por que você levou daquela forma o que eu te disse? Eles começam a debater. E ele é muito, não é nervoso, mas ele é muito enfático, deixando claro que foi ela que deu mole. E realmente, dá pra perceber que foi ela que deu mole na história. Do tipo, ele poderia ter continuado, ele queria ter continuado, mas ela não deixou. Ela fechou tudo e não deixou. E ao longo dos relacionamentos se percebe que ela vai fechando, porque se ela sabe que tem um prazo de validade, ela já se fecha para aquela continuidade ali. E aí, nesse dia, ela meio que insinua que assim, pô, por que você não fala para eu não ir morar? Por que você não fala pra gente tentar? Aí ele deixa bem claro, né? Ele fala algo parecido como do tipo, olha, você tá querendo uma fuga e você não vai conseguir encontrar isso aqui, tá? Então assim, toca a tua vida, faz o que você quiser, mas você não vai encontrar a tua fuga aqui em mim. Beleza, toca a vida dela. E aí, já tá caminhando pro final do livro, não tem muito o que falar, do tipo assim, nossa, vai aparecer outro relacionamento? Caramba, não tem o que aparecer. É, ela resolve meio que confrontar de novo o Hugo. E aí o Hugo fala, que ela fala assim, cara, mas porra, não tem prazo, eu tô louca e tudo mais. E ele o tempo todo falando, porra, você precisa puxar as rédeas da sua vida. Você precisa ser protagonista. E não coadjuvante, vem um bilhete e diz o que você vai fazer da sua vida. Não, você precisa puxar as rédeas. O tempo todo ele falando isso. E aí ela falando, pô, mas não, sei lá, não é assim, a coisa é fato, vai acontecer assim e tudo mais. E ele resolve jogar no ventilador. Ele vira e fala, no dia que você estava chegando em casa, ele tinha a chave da casa dela, uma coisa assim. Ele estava dentro do apartamento para esperar, tinha combinado, sim, vou chegar um pouco antes, fico te esperando lá no teu apartamento. E ele tá lá, sentado lá no sofá, sei lá, esperando ela chegar. E um pouco antes dela chegar, ele ouve um barulho e ele vê um bilhete deslizando por baixo da porta. E ele abre o bilhete e tem lá, Jake, 3 meses. Ele simplesmente pega o bilhete, esconde e escreve Jake, sem nada embaixo. Porque ele gosta dela. Então ele fala assim, cara, o cara tá fazendo muito bem a ela. Já conhecia o cara, já tava nesse momento de, eu quero morar junto, eu não sei, ele diz que me ama, eu não sei se eu amo e tudo mais. Que ela não sabia nem o que era amar alguém. Porque ela tava acostumada do tipo assim, eu vou gostar de acordo com o prazo de validade. Então ele pega, escreve um bilhete chamado Jake, sem nada. E ele joga no ventilador isso. Ele fala assim, aconteceu isso e eu que escrevi o bilhete sem nada. Para justamente você cair de cabeça nisso, tocando a vida como você quer. Se você quiser terminar em um dia, um mês, um ano, termina. Se você quiser passar a vida, passa. Mas a questão é, faz porque você quer e não porque tem alguém determinando o tempo que você vai ficar. Ela fica transtornada com isso, ela fica indignada, briga com ele e tudo mais, mas aquilo fica guardado na cabeça dela. Eu não sei se nesse mesmo momento ou um pouco depois, mas continua na cabeça dela isso, ela termina com o Jake. E terminando com o Jake, aí vem o final da história, ela lá, não, tô andando por, sei lá, tô estudando, tá? Um ano depois, não importa. Tô andando pela rua de sei lá onde e falando no telefone com o Hugo. Você tá indo encontrar com uma pessoa? Sim, tô indo encontrar com uma pessoa, é maravilhosa. E, pô, tem tudo pra dar certo e tudo mais. Ele, então tá, pô, beleza, faz bem. Mas onde você tá? Tô andando aqui na rua, tô virando aqui a esquina pra chegar na cafeteria, sei lá o quê. E aí percebe que, na verdade, é ele falando com ela, ele está esperando ela e eles se encontram e vivem felizes para sempre. É exatamente isso. Vivem felizes para sempre. E o livro acaba.
Então, assim, é um livro que a história te toca, te prende. Não, mas a mensagem prende e prende pra caramba. Que logo no início, com a orelha do livro, você já começa a refletir. Fala assim, caramba, realmente. E aí, sei lá, pelo menos pra mim, você começa a puxar várias outras referências que você tem. De livros, de filmes, de histórias de vida que você possa ter tido. Porque, de fato, o que você prefere? Saber o prazo de validade ou não saber? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser de um relacionamento, pode ser da tua vida. Você prefere saber o prazo? Porque no caso dela, deixa bem claro, eu vou viver e eu vou me entregar de acordo com o prazo de validade. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Do tipo, a gente sabendo o tempo que a gente vai ter de retorno ali, né? A gente tem uma reação. Ou, sem saber o tempo que a gente ainda tem com aquilo, com aquela pessoa, a gente poderia estar reagindo de maneira diferente. Um exemplo é, pega as pessoas que você ama. A gente tem uma tendência a achar que é infinito. A gente não consegue ver lá na frente quando vai acabar. Então, será que aquelas pessoas que você ama e que você vê pouco, você está vendo ou você está vivendo aquele momento ali com a pessoa suficiente se você não tivesse mais aquela pessoa? E por outro lado, será que se você soubesse, né, se você soubesse quanto tempo ia durar aquele relacionamento ou aquela vivência, você estaria vivendo de forma diferente? Vamos pegar um exemplo bobo de, sei lá, viagem. Você, nas férias, né, que eu digo, né? Então, assim, eu acho que a gente tende a vivenciar mais energicamente viagens e férias porque a gente sabe que vai acabar. Então a gente fala, caramba, vou viver como se não houvesse amanhã. Pô, então por que no relacionamento ela não viveu assim? Por que o relacionamento, você sabendo que vai chegar antes, você não se entrega, você não vive? Porque a gente está falando de relacionamento. Relacionamento com pessoas da tua família. Se você souber que teu pai e tua mãe, olha, tem mais um mês, você não vai viver energicamente com ele? Com ela? Por que com um relacionamento de vida, né, assim, um namorado, uma namorada, ela agiu de forma diferente? Como você teria reagido? Eu pensando assim, eu acho que eu teria agido de maneira intensa. Porque eu sou assim. Eu já sou assim normal, sem saber, então sabendo, eu acho que eu ia falar assim, cara, um dia vou viver loucamente. Porra, um mês, vou viver loucamente esse mês. Mas eu acho que eu não ia viver do tipo, vou nem começar. E aí a mensagem que faz a gente refletir, pelo menos para mim, é justamente essa. Que por que com diferentes relações, não estou falando de relacionamento, estou falando de relações, né? Você como se relaciona com uma pessoa, você como se relaciona com um animal, você como se relaciona com férias ou com qualquer outra coisa. Por que você age de maneiras diferentes se você sabe do prazo que vai ter? Né? Esse que eu falei. Um fim de semana, você vive de maneira igual quando é dia de semana, se não tivesse que trabalhar. Férias e relacionamento. Você, com pessoas que você ama, você viveria, por exemplo, você está com o teu... Pegar de novo o namorado. Ela, sabendo que o namorado tinha, que o namoro dela ia ter, sei lá, 3 meses, ela não se entregava. Será que ela agiria assim se ela não soubesse e teve um acidente e o médico falou, ele tem 3 meses de vida? Será que ela falaria, pô, não vou nem me entregar? Ou ela teria vivido intensamente até chegar aos 3 meses? Porque é a mesma pessoa, mas um você sabe antes e um você soube durante. E isso faz toda a diferença. Quantas vezes a gente já viu aquelas situações de uma pessoa ter um estilo de vida e por algum motivo ela recebe um diagnóstico de que ela, porra, vai morrer antes do que ela imaginava e passa a viver de uma forma mais enérgica. Teve até uma história que eu vi que era bacana, que assim, o cara, ele foi diagnosticado com câncer em algum lugar, não importa, e o médico falou, olha, você tem 6 meses de vida.
E ele viveu loucamente, loucamente. Um belo dia, e fazendo também, além de viver loucamente, que eu digo energicamente. Vivendo todo mundo que ele queria viver, curtindo todo mundo que ele curtia, amando mais as pessoas, sendo mais presente nos momentos que ele tinha com as pessoas e com ele mesmo, até né, com a vida dele mesmo, mas em paralelo, batalhando ali contra o câncer, né, fazendo, não importa, químio, rádio, não importa. E um belo momento o médico vira para ele e fala assim: queridão, milagre e ciência, você está curado. Na hora ele falou assim, me deu um medo desesperador. Aí, como assim? Você saiu de você vai morrer em um período de tempo e você está curado. Qual o teu medo? Ele, meu medo é voltar a ser quem eu era. Porque ele viu que assim, ele estava vivendo a vida de uma maneira que, entre aspas, estava desperdiçando. E será que a gente tem essa capacidade de refletir e entender e perceber que a gente muitas vezes está desperdiçando o nosso tempo aqui, desperdiçando o tempo das pessoas, porque a gente acha que é para sempre? E essa reflexão, né, essa espiral de raciocínio aí, me fez lembrar de um filme que, se você não viu, eu recomendo que você veja, que é As Aventuras de Pi. É um filme bem antigo, é longo, deve ter no Amazon, Netflix, não importa, qualquer plataforma dessa de streaming, que ou no Google Filme você pode comprar provavelmente. A história é um garotinho, tipo, sei lá, indiano, uma coisa assim, que mora com a família num circo, né? O pai é dono de um circo, então fica ali a família viajando de um lado para o outro. E eles fazem uma viagem de navio, porque o circo é sair de um lugar para o outro, lá é uma viagem longa e perigosa de navio, tipo, sei lá, atravessar o Atlântico, não importa. E no meio da viagem, o navio afunda. E assim, afunda com todo mundo, com toda a família, todo mundo do circo, todos os animais. Sobra num bote salva-vida, pequenininho, ele, uma hiena, um macaco e um tigre. Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Hiena, macaco e tigre. E ele, né? Quatro personagens dentro de um barco. E isso se alonga por muito e muito tempo. Aí você vai falar assim, cara, por que que isso tem a ver? Dois motivos. Fala sobre família, mas muito sobre família. Eu não vou falar mais sobre o porquê que fala de família, porque você tem que ver o filme, senão é um puta spoiler. E não vale a pena, porque o segundo comentário, você vai chorar que nem criança. O filme é maravilhoso, mas pega muito. E tem um trecho que é o trecho que eu acho que faz assim do tipo, agora eu vou apertar um botão e você vai, cara, chorar em forma fetal no chão. Que é, vou falar o final do filme que não tem como, né? Mas ele chega na praia, o tigre, ele assim, desmonta na areia, né? Ele, né? O garoto, ele desmonta na areia. Os dois estão assim num estado assim, cara, morrendo, né? Morrendo. Aí ele se arrasta pela areia, o tigre se arrastando também, ele tá meio que numa mata, assim, né? Numa ilha meio que deserta da vida. O tigre se arrasta e entra na mata. Antes de entrar na mata, ele dá uma olhadinha para trás e vê o garoto lá deitado na areia, né? Aí os dois trocam um olhar assim, olhares, né, de, sei lá, alguns segundos e o tigre vai embora. Aquilo ali para ele foi assim, despedaçou ele. E aí vem, por que eu tô puxando tanto esse filme? Que é uma coisa que ficou muito marcado. Que ele fala, a dor da partida de uma pessoa, nem sempre o que dói em você, ou o que mais dói em você, é a partida em si, mas é a pessoa partir e você não ter falado para ela o tanto que você queria ter falado. Você ter guardado para si um bando de coisa achando que vai embora mais para frente, eu vou falar. E de repente a pessoa vai embora, esse foi o meu tigre aqui, mexendo na câmera, a pessoa vai embora e você não pôde falar. E aí vem a questão do prazo de validade. O que eu relacionei os dois, o filme com o livro? Me pegou muito isso, do tipo, você se souber o prazo de validade,
com pessoas, eu acho que isso mudaria em mim. Eu falaria muito mais coisa. Porque, de fato, dói. Né? Quantas vezes, sei lá, você... se você não passou por essa experiência, legal. Mas acredito que todo mundo que está vendo esse filme, esse livro aqui, esse vídeo aqui, já deva ter passado pela situação de tomar um pé na bunda. Quem de você, né, que não tomou um pé na bunda e ficou louco de vontade de ligar, de mandar uma mensagem, porque você quer falar um bando de coisa? Eu tive um relacionamento que eu tomei um pé na bunda e que na época os celulares não tinha essa tecnologia toda, conexão com carro, essas coisas, e eu tinha carro, eu não tinha moto, eu tinha carro. Eu voltava do trabalho, eu morava do tipo, sei lá, 1 hora, 40 minutos de carro, de casa, eu botava o celular na mala, porque eu sabia que no trecho eu ia mandar um bando de mensagem, eu ia querer ligar, uma coisa assim, porque na minha cabeça eu tinha tanta coisa para falar que será que se você soubesse, você teria falado antes? Então assim, o livro, como eu falei, né? O livro assim, histórias normais, ordinárias, relacionamento que começa, que termina, só que com um detalhe, termina porque ela, da maneira que ela resolveu adotar para ela se eu sei o prazo de validade, eu não me entrego, né? Então assim, mas a reflexão do livro é essa. Se você soubesse o prazo de validade das coisas, você reagiria de forma diferente. E pensa em coisas, né, principalmente pessoas, que você pode... Ah, não, eu faria sim diferente. Mas você faria diferente se você soubesse no início? Seria igual se você vem a saber durante? Como eu falei, né? Do tipo assim, vou começar um relacionamento e quando eu sei que ele vai acabar por algum motivo de doença, eu vivo energicamente. Será que você também teria isso? Então, esse foi o livro de hoje. Como eu falei, Prazos de Validade, Rebecca Serle, o nome da autora. E eu vou falar um pouco agora de como ele está na Amazon. Ele não tem muita avaliação, tem 654 avaliações, nota 4.4. Então você vai falar assim, nota é nota baixa? Não, é nota alta. Porém, nota na Amazon parece nota de escola de samba, né? Que assim, 9.5. As pessoas, tem quebra-quebra na apuração. Tudo acostumado a ser 9.9, 9.8. Se é válido ou não, não importa, mas 4.4 já está mais abaixo do normal, apesar de ser, de 4.45, né? Mas ele, na capa comum, R$ 55, tem um desconto grande. Esse, assim, Kindle geralmente tem uns 10, 15% de desconto. Às vezes é um pouquinho mais, mas não é muito comum, não. Esse é 55 na capa normal e 30 na capa não, né? No Kindle. E aí, detalhes do livro, 284 páginas, como eu falei. Então, o livro que você vai ler rápido, tá? Ele é muito recente, então não sei por que ele virou meio que famoso, tá? Bastante gente fala sobre ele, depois que a Thaisa Miller me indicou, eu comecei a ler sobre ele, né? E tem muita gente falando bem. Mas ele é muito recente, ele é de 10 de julho de 24, né? Então é muito recente. Em termos de categoria, não é tão bem não, tá? 3.835 no geral. No livro de romances para jovem, para você ver como assim, é leve, né? É meio whisky sachê. 124 a posição. E-books de romance contemporâneo, 1.328. E contemporâneo romance, 1.407. Tem umas categorias que são repetidas aqui, é meio sem graça. Mas o fato é, o livro é legal? Sim. Leia ele, mas assim, lê um pouco mais rápido, porque realmente as histórias do tipo assim, legal, sabia que ela, foi andar de moto com o cara, sei lá o quê, mas assim, pega direto a mensagem daqueles relacionamentos separados e faz o compilado, tira as reflexões e comenta aqui o que você achou das reflexões, se você teve reflexões parecidas e como você viveria o seu relacionamento se você soubesse do prazo de validade e se você soubesse o prazo de validade no meio do seu relacionamento. Faz uns comentários, compartilha e vai ser interessante. E lembre-se,
Não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não sabe ler de uma pessoa que não lê. Então leia livro bom, leia livro que poderia ser a metade, leia livro que te faça refletir, leia livro que faça você passar o tempo, leia livro que faça você falar, caramba, que saco de livro, mas leia. Fui!